Reunião ordinária da Câmara Municipal de Tacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alberto Lopes, boa noite a todos, públicos aqui que nos assistem, público presente. Vereador Presente. Alberto Lopes. Vereador Buguinha. Presente. Dimas. Elci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Presente. Rebeca. Vereador Heré. Presente. Vereador Tim. Presente. Havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. Ata da reunião ordinária número 9, 2025, da Câmara Municipal, realizada 5 de maio de 2025, às 18h30. Tem a ata do dia 28 de abril, que teve um erro de digitação, onde já foi corrigida, que já foi aprovada, hoje vai pegar a assinatura dos vereadores. A ata do 5 de maio, ata em discussão. Ata aprovada. Quero convidar a vereadora Luísa para compor hoje aqui como vice-presidente, para embelezar mais a mesa aqui hoje. Para apresentação, indicação 102, 2025, da vereadora Luísa, onde indica a necessidade da implantação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua São Paulo, nas proximidades do cemitério Parque da Harmonia. Boa noite, presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha no Facebook. A presente indicação atende à solicitação de moradores e trausentes da localidade, que relatam o tráfego frequente de veículo em alta velocidade, colocando em risco a integridade física de pedestres, ciclistas, especialmente das famílias que transitam e residam nas intermediantes do cemitério. Trata-se de uma via movimentada, onde o excesso de velocidade tem causado insegurança e risco eminente de acidente. A instalação de quebra-mola se mostra como medidas preventivas para garantir mais controle no tráfego, para promover e mais segurança para todos. Muito obrigada. Indicação 96, 97, 98 do vereador Elci, onde indica a necessidade de ar-condicionado no posto de saúde da comunidade Fabião, necessidade do motorista para dirigir o carro da saúde da comunidade Fabião 2,
e a necessidade de comemorar o Dia do Evangélico, de acordo com a lei municipal já instituída no município. Vereador Elci. Com a palavra, o vereador Elci. Boa noite a todos. Boa noite quem nos assiste pelas redes sociais e o público presente. Essa indicação do posto de saúde e dos ar-condicionado é muito importante aí, que os médicos atendem, tem que atender o pessoal com mais qualidade, e o lugar nosso é muito quente, né? E há essa necessidade muito. E sobre o carro aí também, a gente tem um carro, mas não tem um motorista hoje. Então é muito interessante ter um motorista que resolve o problema da população. E questão do Dia do Evangélico aí, Bruno, essa indicação do novo colega Joãozinho, que hoje não é mais vereador, pediu para mim estar colocando, ele já tem a emenda positiva aí também, para que o dinheiro seja pago para criar essa data, esse Dia do Evangélico aí. Muito obrigado. Convite, ofício 011, cumprimentando cordialmente, vem através desse convidar todos os vereadores para participar da palestra que acontecerá dia 16 às 9 horas no Clube Recreativo, cujo tema é combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, tendo como público alvo os cidadãos a maiores de 18 anos de idade. Os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes e a comunidade geral. O evento será realizado pela assistente social, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde e Educação. Contará também com a presença do senhor delegado de polícia, com o representante da Polícia Militar e com a coordenadora de acolhimento às mulheres vítimas de violência no município de Montes Claros. Aguardamos a presença de todos. Desde já, antecipo agradecimentos. 12 de maio, Joana Dark, coordenadora do CREAS. Ofício número 46, resposta ao requerimento número 14. Em resposta ao requerimento número 14, formulado pelo vereador Elci, vem informar que na data de 8/4/2025, os engenheiros civis do município, a senhora Isadora Ferraz e o senhor Sérgio Renato, compareceram à comunidade Fabião 2 para vistoriar a obra de pavimentação asfáltica, verificando a necessidade de serviço de drenagem a ser realizado, para que não haja prejuízo às residências existentes, que se encontram em níveis abaixo dos que foram considerados para a implementação da via. Parecer técnico. Após a visita à comunidade, solicitada pelo prefeito Paulo César Azevedo, ocorrida juntamente ao engenheiro do município, Sérgio Renato, para análise da obra objeto, pavimentação asfáltica nas vias Beco Augusto Ângelo, Rua Maria Campos, Rua Andressa, Rua Manuel Jorge, na comunidade Fabião 2 e estrada da comunidade de Meios. Executada pela vencedora do processo licitatório 20/2024, concorrência 03/2024, contrato 498/2024, a empresa HM Engenharia Prestação de Serviços Eireli, foi possível detectar a necessidade de serviços de drenagem a serem feitos, para que a execução da pavimentação asfáltica venha a ter a sua devida funcionalidade. Esse serviço faz necessário para que não haja nenhum prejuízo às residências existentes, não determinadas ruas em caso de oportunas ocorrências de chuvas na região, já que as mesmas se encontram em níveis abaixo dos que foi considerado para a implementação da via, onde o ideal é que tal evento houvesse sido previsto e analisado desde os levantamentos iniciais do projeto em questão. Isadora Ferraz, engenheira civil, Itacarambi, 15 de abril de 2025. Resposta ao requerimento 08/2025. Vem informar que até a data de protocolo do requerimento 08, em 11/4/2025, enviado por essa casa, o município de Itacarambi não havia sido cientificado oficialmente pela Copasa quanto à inclusão da localidade de Bom Retiro no programa Universaliza Minas. Tampouco foi solicitada a desafetação de bem imóvel na comunidade dos Meios, com o intuito de implantação de um booster para abastecimento de água na referida localidade.
Não obstante, na data de 28/4, a Copasa comunicou formalmente o município de que a comunidade de Bom Retiro foi contemplada no programa Universaliza Minas, o que garantirá àqueles cidadãos o acesso à água tratada e esgotamento sanitário. Todavia, não solicitou a desafetação de bem imóvel nas mediações da Comunidade dos Meios para a implantação do booster. Na oportunidade, reafirmamos nosso compromisso com a população rural itacarambiense. Então, logo o município foi requisitado pela Copasa, os trâmites legais para desafetação serão adotados. Sem mais para o movimento, aproveito para renovar nosso voto de elevada estima e consideração. Paulo Azevedo, prefeito municipal. Projeto de Lei 4/2025. Onde autoriza a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água da localidade Bom Retiro, do município de Itacarambi e da outras providências. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao contrato de concessão plenamente válido e em vigor, celebrado com a Copasa, com o objetivo de transferir em regime de exclusividade a prestação de serviços de abastecimento de água na localidade de Bom Retiro. Parágrafo único. O termo aditivo a que se refere o caput não modificará o prazo da concessão. Artigo 2º. A autorização de que se trata o artigo 1º desta lei engloba a infraestrutura e instalações operacionais do sistema de abastecimento de água da localidade Bom Retiro. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 12 de maio de 2025, Paulo Azevedo. Aqui a mensagem anexa, vereadores, alguém que interessar? Boa noite novamente. Quero aqui registrar o encaminhamento do projeto, onde eu tinha protocolado um ofício com a secretária Fabrícia. Era a documentação que faltava para a finalização, para inserir o programa Universaliza Minas da comunidade do Bom Retiro, onde é um projeto muito importante para o desenvolvimento, principalmente na questão de abastecimento de água da comunidade, onde estive lá esse ano com o deputado Arthur Santiago, e o deputado também teve novamente lá com o novo presidente, o Fernando Passaro, e foi encaminhada toda a documentação para a prefeitura, e agora a gente agradece aqui a prefeitura por estar encaminhando esse projeto, para que em breve possa estar executando essa obra tão importante para aquela comunidade. Projeto de Lei CM 04/2025, da autoria do vereador Zé de Horácio, onde autoriza ao Poder Executivo a destinar o uso de máquinas agrícolas recebidas da Codevasf por meio de doação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a destinar para o uso de pequenos agricultores de Itacarambi 2 tratores agrícolas de 75 cavalos, 2 grades aradoras, 2 carretas de 4 toneladas e 11 roçadeiras, recebidas na primeira Superintendência Regional da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Valores de São Francisco e Parnaíba, por meio do termo de doação 010120002025. Parágrafo único. Os bens previstos no caput desse artigo só poderão ser usados pelos pequenos agricultores com observâncias das cláusulas previstas no referido termo de doação e conforme os critérios estabelecidos na presente lei. Artigo 2º. Os bens serão disponibilizados por até 10 horas mensais ao uso de pequenos agricultores com a finalidade de atender à produção agrícola familiar. Inciso 1º, considera-se pequeno agricultor familiares para fim desse projeto quem exerce atividade agrícola em área de até 10 hectares e de acordo com a definição de agricultura familiar prevista na legislação federal vigente. Inciso 2º, somente poderá ser utilizado um trator, uma grade aradora, uma carreta e roçadeiras por pequeno agricultor por cada mês, observando o rodízio entre os destinatários de forma que nenhum seja privilegiado com o uso em quantidade superior aos demais.
Artigo 3º, será gratuita a disponibilização dos referidos bens para os pequenos agricultores, sendo o Poder Executivo responsável pelo fornecimento de combustível necessário para a operação das mesmas, durante o período da utilização. Artigo 4º, para solicitar o uso das máquinas, o pequeno agricultor deverá realizar o cadastro junto à Secretaria de Agricultura e Assistência Social, que definirão, mediante documento elaborado para esse fim, os critérios para utilização, incluindo a prioridade de atendimento e a forma de agendamento. Artigo 5º, a Secretaria de Obras, Transportes e Civis Urbanos será responsável pela manutenção das máquinas, incluindo o custo de reparo, e deverá garantir que as mesmas estejam em condições adequadas para o uso, inclusive quanto ao servidor municipal responsável pela operação dos bens. Artigo 6º, o uso das máquinas será regulamentado por meio de decreto municipal, que estabelecerá, dentre outras, as seguintes normas. Inciso 1. Procedimento de solicitação e agendamento mediante requerimento firmado pelo agricultor instruído com documentos pessoais e do imóvel, cuja área será do tamanho máximo de 10 hectares. Inciso 2. Critérios para a escolha dos pequenos agricultores beneficiados, com base na área de cultivo, a necessidade de mecanização, entre outros. Inciso 3. Definição da quantidade máxima de horas por agricultor, levando-se em conta o tamanho da área a ser trabalhada, mediante estudos elaborados pela Secretaria de Agricultura. Inciso 4. Regulamentação da responsabilidade pela conservação do equipamento durante o uso, que ficará sob encargo da Secretaria de Obras, Transportes e Civis Urbanos. Inciso 5. Procedimentos para o fornecimento de combustível e outros insumos necessários à operação das máquinas. Artigo 7º. O Poder Executivo fará uso dos recursos nos termos da previsão orçamentária, destinando os valores necessários ao fim social objetivado por essa lei. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, 5 de maio de 2025. Justificativa do senhor vereador Zé de Horácio, autor do projeto-lei, tem como finalidade fomentar a agricultura familiar no município e promover o uso adequado do equipamento agrícola adquirido pelo Poder Executivo junto à Codevasf. Temos que evitar a subutilização e dar nossa contribuição para melhor emprego dos bens havidos, proporcionando aos nossos pequenos agricultores a possibilidade de utilizar equipamento de forma social e necessários à produção agrícola local, com a mínima garantia de subsistências dos nossos trabalhadores do campo e reduzir os custos de produção e estimular a economia do povo do nosso município. Aprovando esse projeto, estaremos promovendo a sustentabilidade da agricultura familiar, melhorando e garantindo maior qualidade de vida para os pequenos produtores, pelo que peço o apoio de todos os nós vereadores e a sanção do prefeito municipal. Projeto de Lei CM 04/2025. Deseja fazer uso da palavra, vereador? Boa noite, meus colegas. Boa noite, meus colegas. Boa noite a todos aí das redes sociais. Um projeto, nós pensamos muito, porque a gente sabe que essas comunidades rurais aí, quase todas elas têm trator. Porém, a demanda é muito grande e chega um momento de que os próprios produtores, pequenos produtores rurais, eles não têm recurso financeiro de gradear sua terra. É muito difícil. A situação nesse norte de Minas aqui é muito crítica. Então, eu gostaria aqui com esses dois equipamentos que estão aí, e se Deus quiser, podemos buscar mais aí através dos nossos deputados, e pode incrementar mais ainda e atender ao pessoal da zona rural, no contexto geral. Mas a própria mensagem diz qual é o interesse público, e que seja favorecido o pequeno produtor e a produção na zona rural, que possa nos atender as escolas, as demandas do município. E eu quero contar aqui com o apoio de todos os vereadores e depois pedir ao prefeito que sancione, né?
Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei CM 05, de autoria do vereador Zé de Horácio. Onde concede um dia de folga ao servidor público no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos. Artigo 1º. O servidor público municipal terá direito a um dia de folga no dia do seu aniversário, sem prejuízo dos seus vencimentos. Artigo 2º. Somente poderá obter o direito ao benefício previsto nessa lei o servidor que não possui em seus assentamentos funcionais qualquer das situações enumeradas a seguir. Advertência escrita nos últimos 3 anos. Punição com suspensão nos últimos 5 anos, mais de 3 faltas sem justificativa no período de 1 ano. Entradas tardias e saídas antecipadas sem causas justificadas por 10 dias no período de 12 meses consecutivos. Artigo 3º. Se o dia comemorativo de aniversário do servidor cair em feriado, sábado ou domingo, o benefício dessa lei será usufruído no primeiro dia útil subsequente. Artigo 4º. Se em alguma repartição pública houver 2 ou mais servidores que se enquadrar nos termos dessa lei, deverá haver escalamento pelo responsável para o gozo do benefício, sem prejuízo para o andamento do serviço público. Artigo 5º. A concessão do benefício dos servidores aos servidores que trabalham em turnos de escolas de plantão, assim como das unidades de saúde, fica a critério da chefia imediata que deverá garantir o benefício ao servidor folga. Essa lei entra em vigor na data de publicação revogada às disposições em contrário. 9 de maio de 2025, vereador Zé de Horácio. A palavra o vereador José de Horácio. Senhores, senhoras, esse projeto de lei, ele traz para mim um significado importante na minha vida pública, na minha vida pessoal, que ele foi o último acontecimento entre eu e a minha irmã Leda. Isso é um projeto de lei que ela criou. Quero aqui expressar para vocês o sentimento que eu tenho e de agradecimento a ela, que eu acho que vocês não sabem, quase todos, a minha caminhada política, a minha caminhada como pessoa, como político, ela faz parte da grande parte da minha caminhada, ela faz parte. Porque ela era a direção lá na minha casa, na casa dos meus pais. Apesar da pouca idade, mas ela tinha uma maturidade, ela tinha um amor que era incomparável com o que eu já conheço. Então ela deixou isso escrito, me enviou no celular, ela estava internada e me enviou, que já era para a gente ter conversado. E eu falei para ela que assim na volta dela eu ia expressar isso aqui, mas infelizmente não chegou a tempo. Mas só para massagear meu pensamento, sei lá, eu peço vocês aí que passem isso para frente, peço a colaboração de vocês. Vocês não sabem a importância que essa pessoa teve em Itacarambi, porque ela era muito na dela, ela não envolvia com política, ela não envolvia... o envolvimento dela era exclusivo a ajudar as pessoas. Não é porque era minha irmã, não. Mas quem trabalhou com ela sabe da pessoa, sabe do caráter, sabe do amor que ela tinha com a profissão. E como pessoa, eu não posso suspeito falar. O que ela me ajudou a melhorar como pessoa, como ser humano, ver as coisas de outra forma. São 10 irmãos, mas ela realmente fazia uma diferença lá. Então, é um projeto aí, não é muita coisa,
mas para mim é de grande valia e eu peço o apoio de vocês aí. Obrigado aí pelo momento que não é um momento propício, não é um momento que não sei nem expressar qual seria aqui o meu dia a dia, como está difícil. Eu queria expressar e dividir isso com vocês, agradecer de coração todas as pessoas que vieram aqui, me deram um abraço de uma forma ou de outra. Você não sabe o quanto foi e quanto é importante na vida da gente. Obrigado a todos, obrigado presidente por ter concedido aqui a casa, meus amigos, colegas vereadores que aqui tiveram presente num momento difícil. Eu agradeço de coração aí. E Deus abençoe vocês. Quero aqui parabenizar o vereador Zé de Horácio pela iniciativa do projeto, mas não deixar de expressar, Zé, o sentimento de pesar pela Leda. Leda, aquele dia não tive oportunidade, mas não poderia deixar de passar esse momento de parabenizar o trabalho prestado dela na saúde do nosso município. Eu lembro, o ano passado, estava eu, você e a doutora Nívia lá na sala da prefeitura, onde a doutora Nívia falou: Leda tem que ser secretária, falou com você. E quando uma opositora política fala isso, porque reconhece o trabalho que ela desenvolveu no município. Então, Leda deixa o seu legado, ela deixou o seu trabalho prestado, onde você falou muito bem falado aquele dia aqui no luto dela, onde as pessoas que trabalham na saúde, primeiramente a pessoa tem que ter humanidade. Humanidade, principalmente, saber receber as pessoas naquele momento de dor. Porque as pessoas procuram a saúde porque de fato precisam. E muitas das vezes a gente depara com algumas situações, para alguns profissionais, essa falta de humanização, essa falta de recepção com as pessoas. Então, a Leda, acho que todo prefeito que passou, eu nunca vi ninguém falando da Leda, do seu trabalho profissional. Então, assim, é um reconhecimento dessa casa, um reconhecimento do trabalho que ela prestou e principalmente pela ética profissional que ela sempre teve no município de Itacarambi. Quero aqui registrar, não poderia deixar de registrar isso, e principalmente de pessoas que, de fato, contribuiu com o crescimento da saúde pública do nosso município. Com a palavra, o vereador Heré. Boa noite a todos que nos assistem, aos nobres colegas vereadores. Parabenizar, né, o Zé aí pela indicação. Né, eu acho que é um projeto, né, de lei. Eu acho que é um projeto de lei aí, né, que diz muito bem, né, do caráter de Leda, da pessoa que Leda significava no âmbito da saúde do nosso município. Eu, mais do que ninguém, Zé, tive experiência assim, maravilhosa com Leda, em um momento muito difícil, né, me acolheu enquanto pessoa, né, mesmo estando numa situação muito difícil, mas me acolheu, me trouxe para perto, né, num momento de conflito, onde ela não poderia tomar parte da coisa, mas ela foi muito humana, né, e eu acho que o sentimento de todo servidor hoje, né, é essa falta da pessoa humana, da pessoa que foi para todos, até uma mãe, né, eu brincava com ela, chamava ela de tia Leda, né, Camila até dava risada, não vai roubar minha tia não. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito significativa, né, essa perda de Leda aí para a saúde. Eu acho que todos nós, né, João, Luísa também, que é funcionária pública da saúde também, sentimos muito, né, com muito pesar essa perda. É uma perda muito significativa para nós enquanto servidores, justamente por isso, porque é uma pessoa que sempre representou muito para a gente, assim, enquanto pessoa, enquanto profissional, sempre foi um exemplo de dedicação a tudo aquilo que ela fazia. Então, eu acho que esse projeto de lei aí é um projeto muito importante, né, que vai deixar a memória dela aí muito viva, né, por muitos e muitos anos no nosso município e no âmbito da saúde. Parabéns, Zé. Palavra o vereador Alberto. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos assistem pelo Facebook, boa noite. Eu quero aqui parabenizar o nobre colega Zé de Horácio pelo projeto. Projeto esse que, com certeza, a sua irmã ela vai ser lembrada
durante muito tempo nesse município. Dizer, nobre colega, que eu tive a honra de ser colega de escola de Leda. E pensa numa pessoa, uma aluna organizada, que gostava das coisas delas todas bem organizadinho. Então, ainda estudantes, nós promovemos uma festa para ganhar fundo para a formatura. Essa festa trouxe o nome de Noite Gaúcha. E Leda é quem estava na frente de tudo para organizar. Então, assim, a gente sabe que da servidora municipal que era Leda, uma pessoa que sempre preocupava mesmo com aqueles que o procuravam. Então, a saúde, para a saúde da Carambi, foi uma perda irreparável, mas que Deus a tenha. E parabéns pelo projeto. Segmento, secretário. Quero aqui também parabenizar o companheiro Zé de Horácio. Essa lamentável perda. Minha mãe foi colega de curso técnico de Leda, né? Tive o prazer de trabalhar com Leda aí mais de 15 anos. Uma parceria muito boa, foi nossa coordenadora, nossa secretária adjunta. Estava novamente como secretária adjunta, uma pessoa humana, pessoa carinhosa. Infelizmente, realmente, tivemos essa perda aí. Muito lamentável. Só Deus, viu, Zé? Só Deus para dar o conforto para vocês. Mas é isso. Para votação, requerimento número 20 de 2025, apresentado dia 5, do vereador Heré, onde requer, em caráter de urgência, que providencie a alimentação para as pessoas agendadas nas perícias médicas em outro município. Requerimento número 20, 2025, do vereador Heré, para a primeira e única votação. Como é que vota o vereador Alberto? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Senhor presidente. Vereador Elci? A favor, senhor presidente. Vereador João Paulo? A favor. José de Horácio? A favor, presidente. Vereadora Luísa? A favor, senhor presidente. Vereador Heré, autor do requerimento? A favor, presidente. E lembrando que essa é uma solução provisória, né? O que a gente quer, de fato, é que essas perícias elas sejam realizadas o mais breve possível aqui dentro do município, para evitar essas longas jornadas na estrada aí, que o pessoal, o servidor público tem sofrido muito, tem reclamado muito aí. Então a gente precisa agilizar isso, precisa ter como solução a vinda desse perito aqui. Como vota o vereador Tim? A favor, senhor presidente. Requerimento número 20/2025 aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 95 da vereadora Rebeca. Onde indica, foi apresentado dia 5/5, onde indica a necessidade de calçamento da rua que dá acesso à quadra da comunidade Fabião 2. Indicações 99 e 100 do vereador Tim, onde indica a necessidade de profissional especializado em medição e mapeamento de ruas para aberturas das ruas da comunidade Bom Retiro. E onde indica também a necessidade da realização de concurso público na Prefeitura e na Câmara. Indicação 101, do vereador Buguinha, onde indica a necessidade de cascalhamento e recuperação da estrada vicinal da comunidade Paugeú Riachão em Poço Verde. Indicação 95, 99, 100, indicação 101.
Quem for ao contrário, as indicações que se manifeste. Indicações aprovadas. Projeto de Lei CM 03/2025, apresentado dia 5/5, do vereador Heré. Para a primeira votação, onde altera a redação do primeiro e segundo artigo da Lei Municipal de 1915, de 11 de abril de 2022, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade das Cabaceiras. Para a primeira votação. Para a primeira votação, projeto CM 03/2025, de autor do vereador Heré. Encontra-se aqui o parecer da Legislação e Justiça favorável. Encontra o parecer jurídico, onde eu vou estar lendo aqui, diante do exposto, o projeto de lei número 3, de 5 de maio de 2025, não possui óbice legal, estando apto para ser apreciado pelo plenário dessa Casa Legislativa. Do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, a assessoria jurídica opina pela viabilidade, regular a tramitação do projeto da Lei Municipal 3/2025. O parecer opinativo, que será submetido à apreciação dos nobres edis. Doutora Vanessa Barbosa. Encontra-se a documentação em anexo, como voto o vereador Alberto. É a favor, senhor presidente. Como voto o vereador Dimas Brasileiro. Favor, presidente. Como voto o vereador Elci. A favor, senhor presidente. Como voto o vereador João Paulo. A favor, senhor presidente. Vereador José de Horácio. A favor. Vereadora Luísa. A favor, senhor presidente. Vereador Heré, autor do projeto. Presidente, gostaria de pedir dispensa de intertise. Não sei se cabe ao projeto. Para a gente adiantar, né, para a gente não ficar voltando nele outra vez aí na próxima reunião. Eu voto a favor. Como vota o vereador Tim. A favor, senhor presidente. Todos concordam pela dispensa do pedido do vereador e autor do projeto? Projeto aprovado em primeira e única votação. Pelo prosseguimento, secretário. Acabou? Leu o ofício da manhã aí, ó. Aham, depois do negócio. Leu o ofício da manhã aí. Comunicado, Associação Tradicional Vazanteiro, Ribeirinho e Pesqueiro da Barrinha, Comunidade Barrinha, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria solicitar patrocínio, apoio financeiro para a realização da culminância do projeto evento anual Festa do Peixe, da Associação Barrinha, a realizar-se no dia 12 de julho de 2025, com início às 8 horas e término às 22, na comunidade Barrinha, Itacarambi. Contando com o apoio de Vossa Excelência, desde já, a comunidade Barrinha agradece. Maria Eunice de Sá, presidente da Associação Barrinha. Segue a solicitação aí para os nossos vereadores e procurar a dona Eunice. Aqui já tem o telefone dela. Vereador que sentir em fazer essa contribuição, o evento será no dia 12 de julho de 2025. Antes de encerrar a reunião, eu não poderia deixar de fazer aqui um registro, onde parabenizar toda a diretoria do NASA, onde nesse último sábado foi campeão Norte Mineiro, onde fez uma brilhante partida, onde teve presente o vereador José de Horácio, prefeito, coordenador de esporte, vereador Alberto também esteve por lá, onde a gente fica muito feliz numa competição dessa, né, Zé? E principalmente o time de Itacarambi contemplando o campeão. E o mais feliz que a gente fica é ter uma casa cheia, onde tinha mais de 1000 pessoas no estádio, onde a gente fica muito feliz, a gente que gosta do esporte, está presente aí no esporte, a gente fica feliz aí pela essa conquista tão brilhante. Também não poderia deixar aqui de parabenizar o ex-coordenador de esporte, Fernando, onde conseguiu aí uma emenda de R$50 mil com o deputado Alencar da Silveira Júnior, para estar investindo lá no centro de treinamento. O recurso deve cair agora
na conta da prefeitura, onde já teve a conversa lá com o pessoal. E também a gente vai estar indicando uma emenda nossa lá para mais de 50 mil para estar dando continuidade lá naquele centro de treinamento. E também solicitar aí do líder do governo e os vereadores da base para ver a possibilidade da efetuação do pagamento das emendas impositivas. Os vereadores estão cobrando à mesa, aí vê essa possibilidade, Zé, Tim, para ver se faz um cronograma desses pagamentos para a gente estar comunicando aí os nobres vereadores aí sobre esses pagamentos das emendas impositivas. Mais algum vereador deseja usar o uso da palavra? Vereador Elcido Fabião. Bruno, eu também queria parabenizar aqui o coordenador de esporte, que esse final de semana também teve a abertura da 17ª Copa de Fabião, futebol de campo, e ali também onde deu muita gente, e a comunidade agradece por isso, né? Parabenizar também até a comunidade ali, a gente vê crianças, os mais idosos ali, participando, vendo futebol, e foi um sucesso, e agora para frente, todo final de semana, vai ter jogo lá no sábado e domingo, e a gente fica feliz por esse esporte ter voltado para aquela comunidade. Bem. Palavra o vereador José de Horácio. Senhor presidente, quero parabenizar o pessoal do NASA, parabenizar o pessoal lá do Fabião, em nome do nosso amigo e companheiro aqui, Elci. Eu sei que a luta não é fácil. Parabenizar o coordenador de esporte Maurício pela dedicação, em busca de gente voltar. Acho que o esporte é o caminho mais fácil da gente evitar as tragédias nas famílias aí. Que a gente vê as crianças, o quanto que gosta, está no sangue do brasileiro, o esporte. E acho que é um investimento que o município tem que fazer e tem que fazer um investimento. Além do investimento, o incentivo tem que ser grande. Eu acho que agora, como começou a Copa, vai iniciar aqui o Campeonato Norte Mineiro Sub-23. A seleção do município está já treinando. Espero que em julho a gente comece o campeonato municipal, envolvendo as comunidades rurais de Vila Florentina, Serraria, o próprio Fabião, Vargem Grande, Remanso, a Ilha do Retiro. Eu acho que incentivar aí o pessoal do Brejo voltar a participar, porque tem que investir no nosso povo, investir no esporte aqui na localidade, nas localidades rurais e na sede. Campeonatos de bairros, eu acho que tira um pouco o foco das crianças, dos adolescentes aí nesse mundo aí cruel. Eu acho que é apenas o início. Quem gosta do esporte participe, quem não gosta ajude a quem gosta. Eu acho que o município está no caminho certo aí, nesse quesito aí. E falar para todos vocês aí da saúde, que quero agradecer ao pessoal da saúde, no contexto geral, pelo acolhimento aí nesses últimos dias, e falar para eles o que eu ouvi de último aqui de Leda. Eu até falei, mas tinha pouca gente aqui. Uma frase que ela me falou: eu faço, obviamente o recurso financeiro é porque tem que ter manutenção da família, mas o que ela gostaria muito de ver, a dedicação do pessoal da saúde, era o acolhimento, como o Bruno falou. Ela falava todo santo dia para mim que a intenção dela, mesmo arrastando do jeito que estava, era agrupar o maior número de pessoas com coração aberto para atender a população de Itacarambi. Então fica a dica para todos da saúde. Tenham um pouquinho de sensibilidade e busquem um pouquinho do entendimento que Leda passou para cada um de vocês, e atenda nosso povo e atenda bem. Quando eu, às vezes, me expresso, quando eu vou no setor de saúde, que às vezes a gente extrapola falando as coisas, porque tem coisa que você vê e não concorda, e que você vê uns maus tratos. Então eu gostaria muito que as pessoas entendessem e pegassem essa dica que Leda deixou a todos. Trata as pessoas com respeito, com amor,
porque ali é um momento de dor que todos estão procurando a saúde. Então, acima de tudo, tem que ter humildade para fazer isso. Então, fica aí a dica e parabenizo e agradeço a todos que vieram aqui e deram a força. Eu acho que foi todo mundo da saúde. Muito obrigado a todos. Tenha uma boa noite aí. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Convido a todos para a próxima.